poluição sonora nada mais é do que um tom muito alto. Ele pode causar graves consequências: insônia, estresse, dor de cabeça, gastrite, cansaço, agressividade, perda de memória e principalmente a surdez. Bom, depende muito da exposição que você é colocada a ela. Dependendo do grau de exposição, pode-se perder a audição, né? Ou diminuir a quantidade auditiva, vamos dizer assim, a potência que o teu ouvido tem em relação à audição. Tá? E um problema também é a perda do tímpano, com isso perder totalmente a audição. Só que tudo isso vai depender especificamente do que? Do tempo de exposição a essa poluição sonora. Tá bom? Sobre a poluição sonora, a gente vê que as pessoas que trabalham em construção devem usar um aparelho específico no ouvido. Esse é mais um barulho da poluição sonora. Aqui na Avenida Manuel Ribas e mostrando assim que um lugar de muito barulho, movimento, polui um pouco o seu ouvido também. Era bom evitar um pouco essa barulheira, passando, buzinando. Na poluição sonora a gente também encontra bastante falar sobre o ruído. E existem três formas que a gente pode observar o ruído. A forma do dicionário. As meninas me perguntaram o que é ruído dentro da língua portuguesa. E eu vou tentar explicar assim dentro do que o dicionário Aurélio fala e o que a linguística fala. O ruído dentro do dicionário Aurélio diz que é qualquer barulho que atrapalha uma comunicação. E dentro da linguística, o ruído é quando existe uma comunicação entre o interlocutor e o receptor e por algum motivo essa comunicação não existe, ou por falha de interpretação, ou por dificuldade no idioma. Então, quando não há essa comunicação entre duas ou mais pessoas, a gente usa a palavra ruído como se fosse um atrapalho, alguma coisa assim que dificultou a interpretação e a comunicação entre as pessoas. Muito bem. Ruído na língua portuguesa, dependendo do contexto, tem alguns sentidos. Na acepção da palavra, significa barulho, significa perturbação sonora. Isso é um ruído, né? Mas, dependendo da situação, por exemplo, quando você fala de comunicação, ruído na comunicação é um mau entendimento, é quando entram várias falas ao mesmo tempo e a pessoa não consegue identificar, isso é ruído. Então, ruído é tudo aquilo, todo tipo de som, todo tipo de perturbação sonora que existe. Aí a gente usa para ruído. Por exemplo, quando você quer dizer assim que a pessoa não entendeu, houve ruído na comunicação. Ou quando você está dirigindo o teu carro, por exemplo, você diz, olha, meu carro está com ruído na suspensão. É um barulho diferente do normal. Na forma fisiológica e psicológica. Olá, bom dia. O que é um ruído? Diferentemente como no senso comum é falado, o ruído não é um som alto. É um som desagradável ou desarmônico diante daquilo que nós estamos ouvindo ou falando. Por exemplo, se nós estamos num concerto ouvindo alguém tocar um violino e quando ele passa o dedo de modo muito rápido sobre as cordas e faz aquele barulho, aquilo é um ruído. Diante da música que se estava ouvindo e de uma frequência, de uma harmonia que se ouve, aquilo representou um ruído, uma quebra na harmonia que o nosso ouvido capta. Um outro exemplo pode ser pessoas que estão fazendo uma prova e a sala toda está em silêncio. Um ruído pode ser uma caneta que caiu, uma folha também que foi ao chão e aí provocou uma desordem, um desequilíbrio, um desarranjo naquela harmonia que se estava estabelecida. Portanto, o ruído é todo som desagradável aos nossos ouvidos que parte de uma ordem pré-estabelecida ou pré-dada conforme o ambiente. Na forma física. Então o que nós temos, que os alunos estão querendo saber, é sobre o ruído. O ruído em física, o ruído é uma palavra popularmente usada. O ruído em física é um som. E o som, ele possui uma intensidade.
O som ele se propaga no ar através de ondas. E essas ondas, elas têm uma certa frequência. As ondas elas podem se propagar de uma forma maior, com um período maior, como num período menor. Quando o ruído é muito alto, nós dizemos que a frequência é muito intensa dessas ondas. Aí nós podemos estudar também que existem os ruídos que ultrapassam os limites, ultrapassam a tolerância de som que os nossos ouvidos podem captar. Existem sons de uma intensidade tão grande, uma frequência de intensidade dessas ondas tão alta, que chegam às vezes a balançar vidros, nós sentimos portas de casa balançando, nós podemos sentir inclusive alguns móveis, né, tremendo dentro de casa, espelhos, quando o som ultrapassa esse limite do volume, que é quando a frequência fica muito alta desse som. Em geral, em física, o som, né, nós temos esse ruído seria quando o som ultrapassou os limites, né, da frequência do que o nosso ouvido pode captar. A poluição sonora está presente no nosso dia a dia, mesmo a gente não percebendo muito. Ai, aquele som é de doer os ouvidos da gente. É isso que tem dias que lá perto de casa, no sábado, a gente ia com raio no sábado e domingo, que eu quero ficar tranquila na casa. Aí vem a piazada lá e levanta aquele som que treme até as paredes da casa. Esses alto-falantes, essas propagandas que saem, esses caros, né? Vocês podiam baixar um pouquinho, né? Porque eu vejo as mães se reclamar que as crianças se assustam, ainda mais quando é bebezinho de 1 mês, 2 meses, né? Eles se assustam com aquele barulhão, né? A gente tá no mercado, perguntar pro caixa que escuta o barulho assim o dia inteiro, aquele pi, pi, pi. Então, pra elas contar se irrita ou faz alguma coisa no ouvido dela. Olha, na verdade, quando tá muito movimento, ele incomoda. Você deve se prevenir, pois a poluição sonora pode se levar ao mais grave das consequências, que é a surdez. A gente deve se prevenir desde já para não ter uma consequência futuramente. Eu não lembro. Agora que estamos na Copa, quando estamos durante os jogos, a gente ouve muito essas cornetas. Você vai encontrar 3 formas de ruído: na forma fisiológica e psicológica, na forma que tem no dicionário e na forma física. Ela vai comendo. Misericórdia, deixa eu ver isso. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home with me tonight.